Olá, que bom ter a companhia de quem se dedica ou se apaixona pela psicologia e psicanálise. Esse espaço para aprofundar temas essenciais especialmente para quem está aí na jornada de estudo, aplicação desses conceitos. Hoje nossa análise se concentra num texto fundamental, o capítulo 6 do Compêndio da Psicanálise de Freud, aquele sobre a técnica psicanalítica. É a base de muita coisa na clínica, né? Vamos investigar a espinha dorsal do processo, a exigência de sinceridade total do paciente e, do outro lado, a descrição absoluta do analista. Vamos explorar também a transferência, essa faca de dois gumes e como o objetivo é fortalecer um ego que muitas vezes está enfraquecido. Veremos também os obstáculos e, é claro, os limites que o próprio Freud reconheceu. Bom, vamos mergulhar nisso. Então, Freud parte da ideia do ego, né? Nosso centro de comando consciente tentando equilibrar pratos bem difíceis, as demandas da realidade externa, os impulsos mais crus que vêm do id e as regras morais internalizadas que é o superego. Quando o ego enfraquece nossa luta, abre-se a porta para a neurose. É quase como se o ego estivesse sitiado, né? Precisando de um reforço externo. E esse reforço seria o analista, ajudando a lidar com essas forças internas, que podem ser avassaladoras, certo? Mas como se estabelece essa aliança? Exatamente. A base é o que a gente chama de pacto analítico, que é quase um contrato radical, assim. O paciente se compromete com a regra fundamental, dizer absolutamente tudo que lhe vier à mente, sem censura. Por mais trivial ou embaraçoso ou doloroso que pareça, é a associação livre. Em troca, o analista oferece escuta atenta e sigilo total. O objetivo central, então, é devolver ao ego o controle sobre partes da vida psíquica que foram, por assim dizer, perdidas para o inconsciente. Entendi. E o Freud já sinaliza que esse pacto não é universal. Ele aponta que com pacientes psicóticos, cuja relação com a realidade está mais comprometida, essa aliança é muito mais difícil, talvez até impossível de se firmar. A técnica, então, se aplicaria primordialmente aos neuróticos, onde o ego, mesmo sofrendo, ainda consegue manter um pé na realidade. É isso. Correto. E nesse trabalho com neuróticos, um fenômeno, bom, inevitável e central é a transferência. O paciente começa a projetar no analista sentimentos, expectativas, padrões de relacionamento que originalmente pertenciam a figuras cruciais do seu passado, como os pais, geralmente. Aqui a coisa fica realmente complexa. Porque essa transferência tem dois lados, né? Quando ela é positiva, com sentimentos de afeto, de confiança, ela funciona como um motor potente para análise. O paciente se engaja, colabora, às vezes até melhora pelo analista. Mas isso não coloca o analista numa posição super delicada, quase parental? Extremamente delicada. É um alerta crucial de Freud. O analista não pode, de forma alguma, usar essa influência transferencial para se tornar um modelo, ou impor seus valores ou reeducar o paciente. Isso seria repetir os erros das figuras originais e criar uma nova forma de dependência, né? Anulando a individualidade do paciente. O respeito à singularidade é absoluto. E o outro lado da moeda? A transferência negativa, a hostil. Essa surge frequentemente quando desejos transferenciais são frustrados, o que é inevitável, aliás, já que a análise não é lugar para satisfazer esses desejos. A hostilidade pode ameaçar todo o trabalho. O paciente pode passar a ver o analista como um perseguidor, querer abandonar tudo. O manejo disso é chave. E como se maneja algo tão volátil assim? Olha, o analista precisa constantemente ajudar o paciente a reconhecer que essas emoções intensas são ecos do passado reeditadas ali, no presente da relação analítica, que não são sobre a pessoa real do analista, entende? Quando isso é bem sucedido, o que era um perigo se transforma numa ferramenta terapêutica muito poderosa. Porque a vivência na transferência tem uma força de convicção enorme. O paciente sente a dinâmica antiga em ação ali na frente dele. Entendo. Além da transferência, Freud descreve a resistência como outro grande desafio. O ego se defendendo, né? Tentando manter aquele material doloroso bem longe no inconsciente. Ele usa o termo anticatexias, que soa bem técnico. Podemos pensar nisso como, tipo barreiras de energia que o ego levanta ativamente. É uma ótima analogia. São defesas ativas para impedir que o reprimido venha à consciência.
E superar essa resistência do ego é talvez a parte mais árdua do trabalho analítico. Mas Freud identificou outras fontes de resistência ainda mais profundas. Quais seriam essas outras fontes? Uma delas é o que ele chama de sentimento inconsciente de culpa. Isso está ligado a um superego muito severo que gera uma necessidade de punição e impede a melhora. A pessoa, de certa forma, não se permite melhorar. E em casos mais graves, pode haver o que ele chamou de resistência do id, uma espécie de inércia psíquica, sabe? É ter uma força que beira a pulsão de morte, uma tendência à autodestruição que acaba combatendo a própria cura. Nossa, e diante disso tudo, como o analista procede? Ele vai juntando as peças que surgem nas associações livres, nos sonhos, nos atos falhos, na própria transferência. É isso, sobre o funcionamento inconsciente daquele paciente. Mas a comunicação disso é uma arte. A interpretação só é eficaz quando oferecida no momento certo, sabe? Quando o paciente está emocionalmente e intelectualmente perto de alcançá-la por si mesmo. Dar uma interpretação selvagem ou cedo demais pode ser inútil ou até prejudicial. Tem que ter o timing certo. E qual seria, então, o objetivo final de todo esse processo tão complexo? O objetivo é, essencialmente, fortalecer o ego. Quer dizer, ampliar seu autoconhecimento, restaurar a sua capacidade de síntese, de organização e transformar o material inconsciente reprimido em pré-consciente, ou seja, acessível à consciência. É como devolver ao ego a posse da sua própria casa. O sucesso, então, vai depender de um delicado balanço de forças. Jogam a favor o desejo de alívio do sofrimento, claro, o interesse intelectual no processo, a transferência positiva bem manejada e a capacidade do ego de sublimar, de pensar. E jogam contra a transferência negativa não elaborada, as resistências do ego e do superego, principalmente a culpa, né? A força bruta das pulsões e essa inércia psíquica que dificulta qualquer mudança. Freud era bem realista, né? Admitia que nem sempre a análise resulta numa vitória completa. Sim, era muito realista. E é fascinante como, mesmo reconhecendo os limites da sua técnica puramente psicológica, Freud chegou a especular sobre um futuro onde talvez substâncias químicas pudessem intervir diretamente na dinâmica energética da mente. Isso nos deixa com uma pergunta muito atual, né? Qual seria essa pergunta? Como essa compreensão profunda dos mecanismos psíquicos que a psicanálise nos legou dialoga ou pode dialogar com as abordagens neurobiológicas e farmacológicas que temos hoje e com as que ainda virão? É um campo aberto, muito interessante para pensar. Uma reflexão fundamental, sem dúvida, para pensarmos a clínica hoje em dia. E para quem nos acompanhou nesta análise, fica o convite, curta este conteúdo se foi útil, siga o canal para mais discussões como esta e, por favor, comente quais outros temas ou autores da psicologia e psicanálise gostaria de ver por aqui. Sua participação é o que mantém este espaço vivo e pulsante. Até a próxima!